Fala aí galera, eu sou o T e os Dark Worlds voltaram! E muito bem meus amigos, hoje estou aqui para poder falar sobre as novas cartas anunciadas para o Structure Deck de Dark World, que vai ser lançado obviamente lá no OCG. Antes de vir pra cá, não sabemos se vai vir como Structure Deck, enfim, na verdade eu não sei se está confirmado ou não. Já às vezes pode acontecer como o Structure Deck do Agente, né, de que foi lançado o Structure Deck no OCG e pra cá veio como sendo parte de uma coleção, no caso da Ghost from the Past 2, né? No caso, foi anunciado aí novas cartas de Dark World. Dark World, pra quem não lembra, é aquele deck sombrio de um passado não tão distante que voltou a ser relevante quando os Danger foram lançados aqui no TCG em 2018, como sendo TCG exclusivo, e geraram o tal do deck de Danger FTK, que usava muito Dark World, né, porque era a parte primordial do como pra você conseguir fazer essa estratégia. Daí foi anunciado novas cartas e Dark World é um deck que há um tempo atrás ele já foi relevante, né, ele chegou a ser relevante em vários pontos do Yu-Gi-Oh, assim como os vários decks, e voltou a ser relevante apenas como Danger, como sendo engrenagem pro FTK. Não sei se tem algum potencial de relevância em algum ponto, mas as cartas aparentemente são boas. Então hoje eu tô aqui só pra poder comentar com você um pouquinho dessas cartinhas de Dark World aí, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, né, eu tentei colocar aqui atrás, ó, algumas imagenzinhas de quadros que eu comprei. Essa aqui é ainda a casa da minha mãe, né, eu pretendo me mudar, então ficou um pouco zoado, não ficou bom como eu imaginei que ficaria, mas eu gostei pra caralho dos quadros, tá ligado? Quando eu me mudar, obviamente eu vou tentar preencher mais a parada da parede e vou comprar uma câmera melhor, porque essa câmera aqui, ela tem meio que uma lente de olho de peixe, sabe? Ela distorce um pouco assim os lados. Tem uma curva que não tem, tá ligado? Parece que ali na parede tem uma curva aqui também, mas essa curva obviamente não existe. É a câmera que faz isso, então, quando eu me mudar, obviamente eu vou fazer isso tudo muito melhor, mas por hora, tá ali, tá feio pra caralho, mas é o que tem pra janta. Então, vamos pra as cartas no caso, né? Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô mostrando pra vocês as cartinhas, né, de Dark World. Foram anunciadas 4 cartas, né, que são essas aqui, do arquétipo de Dark World. Eu fiz um vídeo lá no meu canal antigo, que você pode ver esse card aqui em cima, apresentando o deck de Dark World. Acredite, eu fiz um vídeo apresentando o deck de Dark World, e isso antes de ter qualquer resquício de Danger. É só porque tinha um inscrito que pediu muito pra eu fazer o vídeo de Dark World, e aí eu fiz. Então dá uma olhada lá pra você saber mais ou menos o que o deck faz, né. Enfim, basicamente, resumindo aqui pra vocês, os Dark World, eles têm a temática de que eles trigam quando são descartados. A carta tem que descartar o Dark World para ele trigar efeito. Por exemplo, se você usa uma Polymerization e usa materiais da mão, as cartas vão da tua mão pro cemitério, mas elas não são necessariamente descartadas, então eles não trigam efeito. Precisa ser descartado, né? Eu não lembro se é por efeito ou se por custo também consta. Eu acho que só... eu acho que é só por efeito, não tenho certeza, não me lembro. Mas enfim, eles trigam o efeito quando são descartados. Então vários efeitos vão descartar uma carta na resolução de alguma coisa, né? Então tem vários. Um descarta, compra uma carta e descarta outra carta. O outro, ele entra por special quando é descartado. O outro, compra uma carta. E eles não são uma vez por turno, tá? Por isso que com os Danger funcionava muito bem. Você usava uns Dark World pra você não ter descarte ruim. Você descartava um Dark World pra fazer uma ação, você descartava um Danger pra fazer uma ação. Na época do FTK. Além disso, tem alguns monstros grandes, né? Que tem algumas paradas de efeito que volta o bicho do campo pra mão pra entrar pro special. O Grafo faz isso, né? Seja da mão, do cemitério, na verdade. Ele volta um Dark World do campo pra entrar pro special. E aí você descarta de novo o Dark World pra dar efeito. Se tiver outro Grafo, ele volta o Dark World e entra pro special. E o bicho fica na tua mão pra você descartar de novo. Ele tem umas spells que são boas, né? Tem aquela que ambos os jogadores compram uma carta e descartam uma carta. E tem aquela outra que ambos os jogadores olham a mão do outro e cada um descarta uma mão do outro. Tem essas cartinhas por aí de Dark World, né? Outra parada primordial, se você for olhar a estratégia pura do Dark World em si, é que eles têm 2 efeitos, pelo menos os grandes ou alguns deles, né? Que os efeitos baseiam-se em você descartar suas cartas de Dark World. Mas, se o oponente te fizer descartar uma carta e você descartar uma carta de Dark World, ou seja, se você descartar uma carta porque o oponente te forçou a descartar, eles trigam um efeito extra. E esses efeitos são bons. Mas aí é que tá... Que deck vai fazer você descartar as cartas de Dark World? Não existe. Aí os efeitos de Dark World fazem com que o oponente te force a descartar uma carta. Aí você descarta uma carta, dá o efeito pro bicho e dá um efeito extra, porque foi uma carta do oponente que te forçou a fazer isso. Tem um bichinho pequeno que você dá o controle dele pro oponente, e aí o primeiro efeito que o cara ativa, o bichinho faz com que o efeito se torne, o oponente descarta uma carta, aí você descarta uma carta, entendeu? Você dá o bicho pro oponente. Enfim, tem um monte de mini interaçõezinhas dessa. É basicamente esse conceito de deck Dark World de maneira bem porca. Agora vamos falar das cartas em si. O primeiro é esse cara aqui, né, que é o Hangberg Supreme Overlord of the Dark World. Enfim, é esse bicho aí, ele é um monstro Fend de nível 8, né, também.
4, 8, pois é. E aí ele tem alguns efeitos aqui, né? Você pode fazer special dessa carta do teu cemitério por retornar um nível 7 ou menor Dark World monstro que você controla pra mão. Ou seja, ele é basicamente um novo grafa, né? Então mais um grafa aí pra você poder usar, porque ele retorna o Dark World do campo pra mão. Enfim, pode dar Foolish, normal summon do bicho, efeito do cara, volta ele pra mão e você tem um boss no campo. E tem um outro efeito que se ele é descartado por um efeito... tem que ser descartado por efeito, tá? Então por Twister não conta. Se ele é descartado por um efeito e mandado pro cemitério, você pode adicionar um nível 5 ou maior Dark World monstro do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. E se esse card foi descartado por uma carta do oponente, você pode Special Summon um nível 4 ou menor Dark World do teu deck ou cemitério. Não, do teu deck ou cemitério pro campo. Pra qualquer campo. Tá, essa carta é boa, tá? Bem boa, bem boa. Ele tem efeito de grafa, né, de fazer volume, e ele continua sendo descarte bom. Você pode dar trade-in descarte como custo, né? Cara, eu tenho que ver agora as cartas de Dark World aqui, só um momento. Deixa eu pesquisar, porque agora isso tá na minha cabeça e essa informação é relevante de como que você enxerga os efeitos, né? Deixa eu só carregar meu Yu-Gi-Oh! Pro maldito aqui, ele demora um pouco, beleza. Vamos lá, Dark World. Enfim, deixa eu ler os pequenininhos aqui. 6 cards descartados pro cemitério por um efeito, beleza, então é por efeito. Beleza, os monstros grandes, 6 cards descartados por efeito, tanana, tanana, beleza. 6 cards é descartado por efeito, tanana, tanana. Beleza, basicamente é isso. O único que volta pra mão é o grafa mesmo, né, aparentemente. Engraçado, essa versão Supreme aí, ó, esse... Hang Ball, sei lá como eu falo o nome desse bicho. Aparentemente ele é uma versão upada de um bicho Dark World que já existe. Mas enfim, é legal, é legal, é legal. Tem um monstro lá, como eu disse, né? Tem um monstro que você dá pro oponente. E aí o bicho que você deu pro oponente fica com o efeito de que o oponente descarta uma carta. E como o bicho tá no teu oponente, o oponente dele é você. Então você descarta uma carta. Você pode descartar esse bicho usando o efeito do oponente. E com isso ele triga um efeito. Ele vai adicionar um bicho invocar um do deck. Só adicionar um Dark World já é bom. O ruim é que ele adiciona um Dark World grandes, né? Que de repente pode ser bom pra você descartar e fazer alguma coisa. Mas o segundo efeito de invocar o nível 4 do deck é bem forte, tá? Bem interessante. Esse bicho é bem bom pro deck, apesar do deck ser ruim. Enfim, próxima carta é uma fusão. Então de main deck não tem mais nenhum monstro. Essa aqui é uma fusão. Ele é feito usando o grafa e mais um Dark monstro, tá? Você pode somente usar o primeiro efeito dessa carta uma vez por turno. Esse efeito é bem interessante porque muda um pouco essa dinâmica, né? Porque colocar o bicho pequeno, né? Que daqui a pouco eu vou trocar aqui pro Yu-Gi-Oh! Pro, que eu acho que vai ficar melhor pra eu mostrar pra vocês, né? Então aqui, Yu-Gi-Oh! Pro. Deixa eu ver se já tá configurado certinho, mais ou menos. Beleza, eu vou limpar isso aqui e vou colocar as cartas de Dark World, né? Eu não lembro qual é o bicho pequeno Dark World. Esse aqui, beleza. Esse é o bicho pequeno Dark World que você dá. Se esse card é descartado pro cemitério por um efeito, Special Summon essa carta do cemitério no lado do campo do oponente, em Face Up Defense Position. Então esse cara aqui é o que eu tô dizendo. Você pode descartar ele, ele vai pro campo do oponente. Efeito mandatório. Segundo efeito, quando esse card é special invocado por um efeito de um Dark World card, ele é um Dark World card. Então, o seu oponente deve descartar uma carta. É efeito mandatório também, tá? Qual é o combo? Você descarta esse bicho com qualquer carta de Dark World que seja, pode ser com a Dark World Dealers aqui, por exemplo, né? Cada jogador compra uma carta e descarta uma carta, por efeito, e aí você descarta esse cara. Quando ele cai no cemitério, ele triga o efeito de entrar no campo do oponente. Ele é special no campo do oponente. Aí ele triga o efeito, trigando o efeito, forçando o oponente a descartar uma carta. Como ele tá no lado do oponente, você vai descartar uma carta. Essa é a forma mais tranquila que o deck tem de fazer o oponente te forçar a descartar uma carta. E aí os Dark Worlds trigam um efeito extras. Outra coisa que tem também é uma trap, né? Que é essa trap aqui, ó. E o Raikou, inclusive, o Dark World é meio que na lore tem uma guerrinha aí com os Light Swarm, né? Como você pode ver, o Raikou tá aqui na imagem. Coitado do Raikou. Enfim. Essa trap é uma trap contínua que diz o seguinte: quando o seu oponente ativa um efeito, você deve ter 3 ou mais cartas na tua mão, exceto antidamage. Você pode escolher um Dark World monstro no campo, retorne pra mão e se fizer, o efeito se torna: descarte uma carta aleatória da mão do oponente, tá? Essa é uma carta que faz isso também. Então, quando o oponente ativa... quando o monstro do oponente ativa um efeito, você nega o efeito do oponente e faz com que o efeito do oponente seja... cadê? Se fizer... escolha um Dark World no campo, beleza? Retorne-o pra mão e aí... o efeito da carta, do efeito de monstro que o oponente ativou, se torna: descarte uma carta aleatória da mão do oponente. Então você vai descartar uma carta aleatória da tua mão. E essa carta que você descartou vai ser como uma carta do oponente, tá? Tem algumas cartas que fazem isso. O próprio 75, que é esse cara aqui, ele tem esse efeito, né? Então, quando o oponente ativa um efeito de monstro, você dá o efeito do 75, né? Do Gossip Shadows. E aí... ele faz com que o efeito seja: cada jogador compra uma carta. Então ele nega o efeito do cara, substituindo o efeito dele, né? O efeito do monstro não é mais aquele efeito. O efeito agora: ambos jogadores compram 2 cartas. Essas cartas fazem isso, né? Forçando você, que tá de Dark World, a descartar suas cartas. E você vai descartar por um efeito do oponente, e aí ele ganha um efeito extra. Basicamente isso. Por que eu tô te falando isso? Que parece meio óbvio, eu me enrolei um pouco pra falar aqui. Porque
Agora, esse monstro vem pra tentar sanar isso, deixar isso mais orgânico, menos complicado. Porque ele tem esse efeito aqui, ó. Quando o oponente ativa uma normal spell ou um efeito de monstro, você pode fazer que o efeito do oponente se torne: seu oponente descarta uma carta, não é uma carta aleatória, seu oponente descarta uma carta. Então você nega o efeito do monstro e o efeito do monstro se torna: seu oponente descarta uma carta, ou seja, você ganha o efeito. O efeito do monstro faz com que você ganhe o efeito. E aí você descarta uma carta e a carta que você descartou faz efeito, entendeu? É bom, é interessante, ele é um bicho de 3.200 de ataque, é feito relativamente fácil, usando o grafo e outro bicho. Tem que ver a forma que você faz pra fazer ele. Beleza. Se esse Fusion invocado card deixar o campo por um... Calma, DD. Se esse Fusion invocado card deixar o campo por uma carta do seu oponente, você pode Special Summon um dos seus grafos que tá banido ou no teu cemitério, e cada jogador descarta uma carta. Esse descarte é por um efeito teu, tá? Então não triga os efeitos de Dark World. É um efeito bom. Ele nega cartas, né? Fazendo com que você trigue efeito, e se ele morre, ele invoca um grafo pro campo. Beleza, o grafo não faz nada, mas tá um bicho lá. E você precisa usar o grafo como material, né? Então você vai ter grafo banido no seu cemitério. Então, carta boa, carta boa. Próxima carta é essa aqui, a Dark World Puppet, que é uma spell quick. Essa carta é interessante, porque ela diz o seguinte: escolha até 3 cartas em qualquer cemitério, banas e descarta um Fiend, tá? Então assim, quando eu vi essa carta eu até pensei, caralho, pode até ser uma carta genérica, né? Porque, mano, é um Didicrow pra 3, tá? Eu acho que aqui tá torta a imagem, né? Caralho, que merda. Deixa eu voltar a imagem aqui pro que era. Opa, beleza. Mais pra cá. Puta que pariu, mano, eu sou muito burro. Eu tinha feito essa merda antes de começar a falar aqui, ó. Será que é esse aqui? Não, é esse aqui mesmo, foda-se. Bom, enfim, eu até pensei, porra, essa carta pode ser uma carta genérica, um Didicrow pra 3, mano. Bom, um spell quick. Bom. Mas você precisa descartar um Fiend, então tem que ser um deck que usa monstro do tipo Fiend. E aí, se você tiver Fiend, tem um Didicrow. Mas nem é tão bom assim descartar uns Fiend, dependendo da situação. Pode ser que Beatrap, por exemplo. Pode. É um Didicrow pra 3, dependendo do formato, pode ser bom. É uma Ariel, mano, é uma Ariel. E descarta um Fiend, e esse descarte, obviamente, tem que ser carta produtiva, ou seja, carta que tenha efeito. E no Dark World é exatamente isso que acontece. Tem efeito. Beleza. Durante sua main phase, exceto o turno que essa carta foi pro cemitério, você pode banir essa carta do cemitério, escolher um dos seus Fiend banido e adicione pra tua mão. Então você pode até usar ela pra ser follow-up, né? Porque no turno do oponente você seta ela, dá o efeito, bane 2 do cemitério do oponente e bane 1 do teu, tá ligado? Aí ela cai no cemitério. Volta pra você dá efeito, bane ela do cemitério e pega o bicho banido que você baniu pelo próprio efeito. Interessante. Uma coisa que é importante frisar dessa carta é que não tem tantas cartas de spells quick que tem efeito no cemitério. E aí tem um vídeo que eu fiz de Mythical Não Nega que todas as traps são Speed 2 no campo, e por mecânica de jogo é subentendido que no cemitério ela também são Speed 2. Então no cemitério elas têm efeito quick. Todas as traps que têm efeito no cemitério têm efeito quick. As spells quick, elas são Speed 2, mas elas são spell. Então Speed 2 no campo, no cemitério não são. Então no cemitério isso aqui não é efeito quick, tá? Mesmo que ela seja uma spell quick, entendeu? Enfim, não é relevante falar isso, mas só pra deixar claro aqui uma parada. Beleza, uma carta boa, uma carta ok. E aí por fim tem essa carta. Essa carta aqui gerou uma publicação que é... Cadê a publicação? É essa aqui, ó. Gerou essa publicação, que é o quê? Porque o efeito dessa carta é o seguinte: só pode somente usar o primeiro e segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Durante a main phase, e um spell quick, né? Fusion Summon um Fiend Fusion Monstro do teu extra deck por banir materiais listados do teu campo e ou cemitério. Ou seja, é uma poly quick pra Fiend. Beleza? Porque o Dark World é Fiend. Você pode fazer esse cara aqui. A ideia é que você faça ele usando material do cemitério, que é bom. Só que aí ela tem um outro efeito, né? Que se você invocou um Dark World Fusion Monstro dessa forma, você pode, além disso, descartar monstro da tua mão como material. Ela faz o caminho contrário, né? Tipo, não é o Invoke, de que a Invocation, né? Que você ativa e faz a fusão de um monstro, usando o material da mão, só da mão. Só que, se você fazer a fusão de um Invoked, você pode banir material do campo e cemitério, né? E como as fusões de Invoked precisam do Aleister, tem que ter o Aleister envolvido. Essa carta é diferente, ela bane os materiais do campo e cemitério, como se fosse a Branda de Red. Mas, se for uma fusão de Dark World, você pode descartar carta da tua mão. E é importante essa palavra, descartar monstro da tua mão como material. Porque a poly, como eu falei anteriormente, se você ativa e faz a fusão usando o material da mão, você não descartou o material da mão, você usou como material de fusão. Os Dark World não trigam. Agora, se for com essa spell, você fazer um Dark World, você pode descartar Dark World da tua mão e eles vão trigar, porque eles estão sendo descartados e não só usando com material de fusão naturalmente. O outro efeito durante a main phase, você descartar no teu cemitério, você pode banir essa carta, você pode banir... Caralho. Se descartar no teu cemitério, você pode adicioná-la pra tua mão e descartar um Dark World monstro. Enfim, esse é o efeito. Você pode somente usar o primeiro efeito, descarte um... Isso, não me cada uma vez por turno. Beleza, então você pode usar os dois efeitos no mesmo turno. O segundo efeito, obviamente, só vai usar se tiver com deck de Dark World, que tem que descartar o Dark World pra ela voltar pra tua mão. Beleza. Por que esse efeito aqui é interessante? Porque os caras fizeram essa postagem que é mostrando decks que podem usufruir dessa carta. Por quê? Porque tem Fiend de fusões pra serem feitas, né? E aí os caras colocaram DDD, Fryfu, né? Que é o Fluffle, Evil Hero, Despia. Então tem essas fusõezinhas aqui.
Não parece ser o caso, né? Porque essa precisa ser uma fusão que interrompa no turno do oponente pra você conseguir fazer um turno do oponente. E o teu deck não tem que ter essa mecânica. Então, por exemplo, o Fluffle. Você vai fazer quem? A baleia. A baleia interage. Mas você já tem o Edge Imp, né? Então, pois é, você tem uma forma. O Shadow. O Shadow também tem. E é o Shadow Fusion, o Schism. E aí você faz só a Anomalia. Eu não sei o nome dessa menina. É a fusão de água, que é ruim. Pode ter formato que seja boa, mas no momento ela é ruim. Tem o Mastos aqui. O Mastos pode ser bom, mas faz só no teu turno. Qual o problema? Já tem uma spell que faz isso, então, não parece o caso. Tem um Tear Elements, mas o Tear Elements já tem forma de fazer fusão no turno do oponente, porque você mila a carta no turno do oponente, acerta a fusão e aí você faz fusão, enfim. Então, pois é. Enfim, essa é a fusão de Dark World. São suportes bons, tá? Do resumo da ópera. São suportes bons, que ajudam o deck. Não sei se isso é suficiente pra fazer o deck ser alguma coisa. Com certeza, se for alguma coisa, não vai ser puro, porque é isso que acontece no Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Você mistura, e aí você tira alguma coisa. Mas, são boas cartas. Esse cara é bom. Essa fusão é muito boa pro deck. Essa fusão é boa também. E essa carta aqui, na verdade, né, ela é ok. E essa carta também é boa, porque te ajuda a fazer a fusão. Sem aquela spell, você não faz essa fusão. Deixa eu lembrar se tem algum Dark World que trigger efeito quando você descarta ele, interrompendo o turno do oponente. O Grafa faz isso, né? Vamos ler aqui, o Grafa. Deixa eu trocar a tela de novo pro Yu-Gi-Oh! Pro aqui, só pra vocês me acompanharem. Só pra eu lembrar. Ó, o Grafa. Se esse cara é descartado pro cemitério por um efeito, você pode escolher uma carta que o oponente controla. Destrua. E se esse card foi descartado da tua mão por efeito do oponente, olhe uma carta na mão do seu oponente e se for um monstro, você pode puxar o sumo no seu campo. Tá, beleza. Então o Grafa descartado no turno do oponente é a interação. Bom. Quem mais? Eu não lembrava que esse efeito do Grafa. Se esse cara é descartado do Special Sumo, tá? Se esse cara é descartado do cemitério, Special Sumo. Se esse cara é descartado do oponente, você pode Special Sumo um de monstro do teu deck, tá? Se esse cara é descartado, se ele for descartado do cemitério, ele tá... Special Summon. Os grandes fazem isso, se ele é descartado, ele é Special, né? Menos o Grafa que mata, interage e mata a carta. Se esse cara é descartado do cemitério, ele... adiciona Dark World pra mão. Essa carta, inclusive, adiciona Spell, né? Que é bom, a Spell é buscável. Esse aqui entra pro Special. Esse aqui comprou uma carta. E o resto são ruins, né? Enfim, é basicamente isso, clã. Então tá aí as cartas de Dark World. Tem um tempo atrás tinham vindo algumas cartas novas pra Dark World também, né, que não são tão antigas, dentre elas essa trap aqui, não lembro mais qual outra carta, essa aqui, ó, escolhe um nível 4 ou menor fim do teu cemitério, Special Sumo e descarte um fim de monstro, enfim, tem algumas cartas aí pra você poder brincar com o seu Dark World, certo? Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso. Diz aí o que você achou desse novo suporte, se você gosta de Dark World, se você vai brincar com essas novas cartas. Valeu, falou e até mais. W in your fucking face.